Olá, sejam bem-vindos ao canal Você Poliglota. Hoje eu vou apresentar para vocês o alfabeto russo em sua forma moderna, como ele é utilizado atualmente. Se vocês forem pesquisar na internet a respeito do alfabeto russo, algumas pessoas, alguns linguistas denominam de alfabeto cirílico e outros ainda simplesmente de alfabeto russo. Na verdade, o alfabeto cirílico é aquele que foi criado por volta do século IX por São Cirilo e São Metódio, justamente para o idioma russo. Ou seja, antes do idioma russo, o que existiam eram dialetos eslavos ali na região da Rússia. E para criar esse novo idioma, o idioma russo, foi então desenvolvido esse alfabeto. Se você ainda não conhece nada a respeito do alfabeto russo, ou se você já sabe alguma coisa, mas ainda está iniciando, o alfabeto russo ele foi então criado por esses dois monges e nele são utilizados letras do nosso alfabeto latino, letras do alfabeto grego e algumas letras que foram especificamente criadas para ele. O alfabeto cirílico original tem mais letras do que esse alfabeto que é usado hoje em dia. Essas letras que não são mais utilizadas, então, são conhecidas como letras históricas, e hoje nós vamos tratar especificamente do alfabeto russo, que é utilizado atualmente. Nós vamos também trazer à tona um conceito utilizado, uma estratégia, na verdade, utilizada para o aprendizado de idiomas, que nós chamamos de transcrição fonética. Ou seja, nós pegamos a letra em seu alfabeto original e atribuímos a ela o valor do fonema no nosso alfabeto, para que isso fique claro no início e facilite o processo de aprendizagem. Afinal de contas, quando a gente toma contato com um alfabeto novo, diferente do nosso, a gente não consegue de imediato fazer a leitura. Então, eu vou apresentar para vocês a transcrição fonética, trazendo exemplos com algumas palavras. Bem, o alfabeto russo ele tem mais letras do que o alfabeto latino. No total, são 21 consoantes, 10 vogais e 2 sinais modificadores que nós chamamos de sinal brando e sinal duro. E nós vamos ver então por que é que esse alfabeto tem mais letras do que o nosso. Nós podemos dizer, a título ilustrativo, que o alfabeto russo ele é mais fiel e mais detalhado em sua representação gráfica, em sua fonética. Nós temos no alfabeto russo as chamadas vogais simples e as vogais compostas. É por isso que esse número é praticamente o dobro das vogais do alfabeto latino. Também no alfabeto latino, na língua portuguesa, nós temos muitas letras que representam mais de um fonema. Enquanto que no alfabeto russo, as consoantes elas representam geralmente apenas um fonema. E aí nós vamos ver detalhadamente cada uma dessas letras. Ainda de início, é importante destacar que, como se trata de um alfabeto diferente do nosso, vocês vão perceber que a ordem das letras também é bastante diferente da ordem do nosso alfabeto. E como eu falei para vocês no início, existem letras no alfabeto russo que foram, digamos, tomadas, emprestado do nosso alfabeto latino. Então vocês vão ver que alguns sinais gráficos que foram pegos do sinal do alfabeto latino, algumas letras, elas têm o mesmo fonema que tem no nosso alfabeto, enquanto que outros sinais gráficos, outras letras, elas têm um fonema bastante diverso do nosso. Então, não se assustem, essa é só a primeira barreira do aprendizado do idioma russo, mas que com o tempo você se acostuma e aí nós vamos mostrar a importância da transcrição fonética para sanar esse problema.
Eu vou colocar aqui para vocês, de início, uma foto do quadro, para que vocês possam printar e depois imprimir ou transcrever para o caderno de vocês. É muito importante, se você está começando a aprender um idioma, que você tenha o seu caderno de aprendizado para esse idioma. Lá você vai registrar desde as suas primeiras estruturas linguísticas, o seu primeiro aprendizado, até a sua fase mais avançada. Isso serve também para te motivar, para você perceber os seus progressos, para você fazer revisões. Então, se você não tem ainda o seu caderno de aprendizado de idiomas, eu sugiro que você compre e construa imediatamente esse caderno, esse diário de aprendizado. Vamos começar, então? A primeira letra do alfabeto russo é a letra A. Ela tem o mesmo símbolo e o mesmo fonema do alfabeto latino. Já para ficar claro, desse lado nós teremos o alfabeto russo e desse outro lado o alfabeto latino, que é o alfabeto utilizado na língua portuguesa, ok? Então, a segunda letra do alfabeto russo é a letra B, que equivale à nossa letra B. Aí vem a primeira, digamos assim, a primeira confusão, né? A primeira curiosidade a respeito do alfabeto russo. Essa aqui é a letra V do alfabeto russo. Letra V. Ela tem o valor fonético da nossa consoante V. Essa daqui é a letra G do alfabeto russo. E ela tem o valor fonético da nossa letra G quando ela aparece com esse fonema de G. Porque nós sabemos essa letra aqui, em alguns casos ela pode ter um som de J, quando ela encontra um E, quando ela encontra um I, por exemplo. Mas nesse caso aqui a letra é G, que tem o valor de G no nosso alfabeto. Essa aqui é a letra D do alfabeto russo, equivale à nossa consoante D. Essa aqui é a primeira vogal composta do alfabeto russo e a gente pronuncia como Ye. Ye. Teria o valor de um I e um E juntos no nosso alfabeto. Essa letra aqui com o trema em cima é a vogal composta Yo. Então é como se a gente tivesse o I e o O juntos no nosso alfabeto. Yo. Aqui nós temos a letra G com esse valor do J no nosso alfabeto. Aqui nós temos então a letra Z do alfabeto russo, tem o valor fonético da nossa consoante Z. Essa letra que parece com um N ao contrário do nosso alfabeto, um N maiúsculo ao contrário, é a vogal I, certo? Essa aqui é a vogal I crática. Ela tem um som um pouco difícil para nós brasileiros. A gente pronuncia mais ou menos I. Essa daqui é a consoante K no alfabeto russo. Ela equivale à letra K que nós pegamos emprestado do alfabeto inglês. Então tem esse som de K. Essa é a consoante L, que tem o som da nossa letra L. Lembrando que essa letra aqui, no português brasileiro, tem aquela particularidade de quando ela aparece no final da palavra, sozinha, nós pronunciamos quase como se fosse um U. Por exemplo, a palavra futebol. No russo isso não acontece. Ela tem som de L, L, como nós pronunciamos na língua portuguesa. Essa é a consoante M, tem o valor fonético da nossa consoante M também. Esse aqui, que é o H maiúsculo na língua portuguesa, é na verdade a letra N. Tem o valor fonético da nossa letra N, esse N, certo?
Essa aqui é a vogal, desculpa, é a vogal O do alfabeto russo, tem o valor da nossa vogal O. Em algumas palavras, isso é muito interessante, quando essa vogal O não está situada na sílaba tônica, a pronúncia dela é muito mais próxima do A da língua portuguesa. E nós vamos, no final do vídeo, dar alguns exemplos para ficar mais claro. Essa é a letra P, consoante P do alfabeto russo. Essa letra aqui no alfabeto russo, ela tem o valor fonético da nossa letra R quando ela aparece sozinha ali no meio da palavra ou no final, ou seja, ela tem esse som de R, R. Essa aqui é a letra C no alfabeto russo. Porém, esse C do alfabeto russo, ele tem sempre o som de S, quando o nosso S ocorre no início da palavra, ou ainda lá no meio da palavra vai ter o som de SS. Essa aqui é a letra T, tal qual no nosso alfabeto. Essa que se parece muito com o Y, é na verdade a vogal U no alfabeto russo. Ela tem o valor da nossa vogal U. Essa aqui é a consoante F do alfabeto russo. Tem o valor da nossa letra F. Essa é a consoante Ra, e ela tem esse som de RR na língua portuguesa. R. Essa aqui é a letra C do alfabeto russo. Ela tem esse valor fonético, como a gente representou aqui, um TSE. Nós vamos dar alguns exemplos também dela. C, C, como se tivesse um T suave seguido de um SE. Essa aqui é a letra Che, tem esse som de esse equivalente fonético aqui que a gente construiu, Che. Esse aqui é o Chá, tal como está representado foneticamente aqui. E essa aqui é Chá, é como se fosse um chá mais intenso, mais puxado com um S no início. Aí aqui nós temos o primeiro sinal modificador, o Tviordsnak, ou seja, é o sinal duro que vai modificar a sílaba na qual ele está inserido. Nós vamos trazer exemplos. Essa daqui é um pouco difícil para a nossa fonética, é a vogal I. O nativo russo consegue pronunciá-la aqui, bem atrás, na garganta. De início, nós não conseguimos. Então, é como se a gente desse uma volta no I até o E. Nós somos I, mas, na verdade, ela é pronunciada mais atrás. I. Esse aqui é o sinal modificador Miarksnak. Nós vamos ver alguns exemplos dele. E vou traçar um paralelo bem interessante com a língua portuguesa, lá no nosso encontro consonantal do H com N ou H com L. Em russo, esse encontro ele não existe, então nós utilizamos o sinal modificador Miarksnak para produzir esse som de NH ou de LH. Essa aqui é a vogal E no alfabeto russo. Diferentemente dessa daqui, Ye, que é composta, Ye, essa daqui não é composta, uma vogal simples. Essa aqui é a vogal composta Yu, Yu, nós lemos tal como está representado aqui. E essa aqui é a última letra do alfabeto russo, a vogal composta Ia, Ia, que é também o pronome pessoal eu. Então, se eu quiser falar eu em russo, eu falo Ia. Então, já a sua primeira palavra em russo, se você ainda não conhece nenhum. E aí nós vamos passar agora para alguns exemplos
de palavras com a respectiva transcrição fonética para que a gente comece, então, a praticar a leitura do alfabeto russo. Bem, e aqui eu já vou trazendo alguns exemplos de palavras para vocês aprenderem, né, saudações simples que vocês já podem começar a empregar se vocês encontrarem algum russo, ou mesmo se vocês baixarem um aplicativo aí para conversar com russos. É muito importante que vocês comecem a se comunicar desde o início do aprendizado, não percam tempo. Então vamos à primeira palavra, que é essa daqui. Privyet. Privyet. Essa palavra significa oi. O nosso oi em português. Ou seja, é uma maneira mais informal de você cumprimentar alguém. Então, como faz essa transcrição fonética? Você vai olhar para o seu alfabeto, que você printou aqui, pregou no seu caderno, o mesmo que você escreveu com as equivalências fonéticas entre o alfabeto russo e o nosso alfabeto latino. Você vai ver que essa daqui é a letra P do nosso alfabeto, essa aqui é o R, essa daqui é a letra I, essa, né? Vamos colocar em ordem, essa é o P, essa é R, essa é I. Essa daqui é o V do nosso alfabeto, V. Essa daqui é a vogal composta IE, então eu escrevo IE juntinho. E aqui é a nossa letra T. Então você olha para essa palavra e aqui embaixo você tem a transcrição fonética. E aí você pode facilmente ler Privyet, ou seja, oi. Isso é muito importante no início, até o momento em que você consegue olhar para a palavra em russo e você entende, você lê. A partir do momento que você chega nesse ponto aqui, de olhar e saber o que você está lendo, então você já não precisa mais fazer transcrição fonética. Mas no início é muito importante. E aí vamos para essa segunda frase, para a gente entender o que está escrito aqui. Então faremos a transcrição fonética. Nós vamos ver que essa daqui é a nossa letra K. Aqui é a letra A, não tem muita diferença. Aqui o K novamente. Essa, então, é a nossa letra D. Essa daqui é a vogal composta IE. Então, a gente já escreve junto aqui I, E. Essa aqui é o L. Escrevemos o L. E essa aqui é a letra A. E aí nós pronunciamos Kakdila. Kakdila. Ou seja, esse IE nessa posição aqui, nessa palavra, ele não aparece exatamente como IE, ele vai como um IE. Kakdila. E isso em russo significa como vai. Como vai. Né? Lembrando que isso aqui é uma comunicação um pouco mais informal, é para uma pessoa que você já conhece, ou mesmo que você está abordando num aplicativo de idiomas, as pessoas geralmente são mais abertas, né? Você não precisa fazer aquela aproximação com muita formalidade. Então, você pergunta, Kak de lá? Ou seja, como vai ou como você está? Vamos então para a nossa frase seguinte, que é a resposta para essa pergunta. Então, a pessoa vai responder para você isso aqui. Vamos então ver como ler e o que é que significa. Aqui nós vimos que a nossa vogal, desculpe, a nossa consoante V. Aqui é o C, que tem o som de S. E aqui é a vogal composta IO, como se a gente escrevesse assim, IO. Aqui nós temos o Ra, do fonema Ra do nosso alfabeto. Então, você vai escrever isso aqui como R. Esse aqui é o O. Tem o equivalente, né, da nossa
da nossa vogal O. Aqui é o nosso R, aqui é o O novamente, aqui é o X, o chá. Então, nós temos esse equivalente de SH e o O novamente, né? Dando continuidade. Aqui é o C, que tem o som de S no nosso alfabeto. Aqui o P, o A, certo? O C novamente. Só que aqui, como ele está no meio da palavra, nós vamos grafar dessa maneira, diferentemente do início, para que a gente não confunda, né? Na língua portuguesa, quando o S aparece sozinho entre consoantes, a gente pronuncia como Z. Mas aqui, para a gente não gerar confusão, a gente coloca SS. Aqui a letra I, aqui é o B, nosso B, e aqui é o O. E aí, como é que a gente vai pronunciar isso? Essa palavra aqui a gente pronuncia como sio, sio. O V fraquinho e o I fraquinho também. Sio. Aqui, lembrando que eu falei para vocês, quando o O não aparece na sílaba tônica, então ele é pronunciado como um A, em russo. Por isso, essa palavra aqui nós lemos harasho. E aqui é algo que no início é um pouco complicado para nós, nativos da língua portuguesa, porque nós não temos uma sílaba sem vogal. Na língua portuguesa, todas as sílabas têm uma vogal. E nenhuma palavra na língua portuguesa começa com uma consoante isolada, que é o caso aqui. Então, nós pronunciamos isso aqui como spaisiba, spaisiba. Quase como se aqui tivesse um I fraquinho, spaisiba. E A porque esse O não é tônico. A sílaba tônica aqui é o si. Portanto, nós pronunciamos seu harasho, spasiba. O que é que isso significa? Isso significa tudo bem, ou está tudo bem, né? Tudo bem, obrigado. Tudo bem, obrigado. Certo? E a frase seguinte, que seria a retribuição, né, dessa gentileza, perguntar como você está. Aí você pergunta a, né, fazendo aqui a transcrição fonética, a, tem valor de a. Esse aqui é a letra U no alfabeto russo. A letra V, A novamente, e o S. A uvas. Esse uvas é a maneira formal, é a maneira mais respeitosa de você perguntar para a pessoa. A uvas. E isso significa e com você. Né? Então nós temos aqui praticamente já o primeiro diálogo, um pequeno diálogo na língua russa. Você chega para a pessoa e você fala, né, Privet, significa oi. E aí vem a pergunta, как дела? Ou seja, como vai? Né, ou como está na língua portuguesa. A pessoa então te responde, все хорошо, спасибо. Está tudo bem, obrigado. А у вас? E com você? Seu primeiro diálogo na língua russa. Então vejam, essa transcrição fonética, como eu falei no início, ela é muito importante. Porque se eu apresentasse para você agora essas palavras em russo, pronunciasse essas palavras e falasse para você memorizar, você não iria memorizar de cara. Porque você estaria lidando com um alfabeto que você não conhece ainda. Considerando aqui que você está começando a aprender russo do zero. Então, como pronunciar uma palavra escrita num alfabeto que você nunca viu? Daí a importância da transcrição fonética. Ou seja, você pegar a palavra, escreve no seu alfabeto,
respectivo alfabeto e faz a transcrição fonética embaixo, para que você construa essa habilidade de ler em outro alfabeto. E aí, quando você atinge o ponto que não é mais necessário fazer transcrição fonética, porque você olha para a palavra e você já entende o que está escrito, aí você vai conseguir alçar novos voos, atingir novos patamares no seu estudo. Vamos então prosseguir com alguns exemplos, né, dessas letras que são um pouco parecidas, mas ao mesmo tempo muito particulares dentro do alfabeto russo. Fazendo rapidinho aqui a transcrição fonética, nós temos aqui a nossa letra U. Nós temos aqui a nossa letra U. Nós temos aqui o G, a letra O. Esse aqui seria o L. Então, nós teríamos essa palavra ugol, que significa ângulo, certo? Ângulo, ugol. Aqui nós teríamos, novamente, U, letra G, O, L, e esse sinal aqui, que nós chamamos de Miark-Snack, seria então o nosso H. Então aqui eu vou ler Ugol. Ugol. Aqui eu leio Ugol, aqui eu leio Ugol. Isso daqui significa carvão, certo? Ugol. Seria a palavra carvão em português. Dando então continuidade, aqui eu tenho a nossa letra S, e esse sinal duro, que nós chamamos de Viorznack, na verdade ele vai fortalecer o som dessa letra S. Aqui eu tenho a vogal composta IE, e aqui eu tenho então a letra L, e nós pronunciamos ciel, ciel, que significa comer no passado, né? E a ciel, eu comi algo, comi um sanduíche, né? Seria então o verbo comer conjugado no passado. Novamente aqui eu tenho o S, a vogal composta E e a consoante L, ciel, que seria o verbo sentar no passado. Eu sentei, ya ciel. Percebam que essa diferença não parece tão significativa, porque a princípio o nosso ouvido não está treinado para esses detalhes da fonética. Por isso que a gente precisa praticar bastante. Aqui nós temos a consoante chá, a letra A e a letra R, char, que significa bexiga ou balão de ar, né? Aquele balãozinho que a gente enche, sopra, balãozinho de aniversário. E aqui eu tenho chotka, então char, chotka, seria o chá do russo. Aqui a vogal composta io, escrevo assim, né? Io, chotka, chotka, significa escova de uma maneira geral, né? Pode ser a escova de dentes, pode ser aquela escova que a gente usa para esfregar a roupa, algum objeto. Dando então continuidade, aqui eu tenho a consoante che, então nós escrevemos, né, TCH no português, aqui a letra A e o I crática. Né? Essa letra aqui, I crática, que é um som de um E mais próximo, de um I mais próximo de um E. Então a gente lê chai, chai, que significa chá na língua portuguesa. Aqui eu tenho o C, então já escrevo aqui o TS, né? O nosso equivalente fonético. Aqui eu tenho a letra A. Aqui eu tenho o R sozinho, né, da língua portuguesa. E esse sinal aqui, ele vai meio que prolongar, né, o Miark-Snack, ele vai prolongar um pouco o som do E. E eu leio sar, sar, que na língua portuguesa nós traduzimos como zar, lembra?
Czar Nicolai, Czar... Quem mais? Pedro, talvez. Então, Tsar. Tsar. Aqui eu tenho o M da nossa língua portuguesa. Desculpa, deixa eu corrigir aqui. Tem o M da nossa língua portuguesa. Aqui eu tenho U. U é um pouco difícil de encontrar um equivalente na língua portuguesa. Vamos colocar com dois Is para diferenciar. Aqui eu tenho L e eu tenho a vogal O. Lembrando que essa é a sílaba tônica, então esse O aqui ele vai aparecer com o valor de A. E eu leio mila, mila, que é sabão ou sabonete. Nós chamamos de mila, sabonete. Aqui eu tenho, vamos puxar aqui para o lado. Aqui eu tenho L, ok? Aqui eu tenho IO, a vogal composta IO, e aqui eu tenho o D. E essa palavra eu leio Lhod. Lhod, que significa gelo. Um outro detalhe que eu ainda não passei para vocês, eu vou passar exatamente agora. Quando esse D aparece sozinho no final da palavra, ele tem uma pronúncia um pouco mais forte. Então nós não lemos Lhod, nós lemos Lhod. D um pouco mais forte. Também isso você vai perceber a partir das suas práticas de pronúncia. Aqui, para exemplificar o uso do icrática, vamos então fazer a transcrição. Vamos fazer aqui em cima. Aqui eu tenho o nosso R sozinho, né? Aqui eu tenho o U. Esses aqui, o C juntos, eles têm o valor de 2SS, né? Que é um valor mais forte, digamos assim. Aqui eu tenho K, né? K. Aqui eu tenho I. E aqui eu tenho o icrática. Então, nós lemos isso aqui como Ruski. Percebam que isso aqui é um R sozinho. Se eu for ler estritamente como na fonética da língua portuguesa, eu leria isso aqui como Ruski. Mas, no idioma russo, isso não acontece. Então, nós lemos como Ruski. Por exemplo, Ruski Yazik, a língua russa. Ruski Alfavit, o alfabeto russo. Tá certo? Bem, vamos então praticar a pronúncia dessas palavras com uma nativa russa. Угол, уголь, угол, уголь. Съел, сел, съел, сел. Шар, щетка, шар, щетка. Русский, русский. Чай, чай. Царь, царь. Мыло, мыло. Лед, лед. Bem, essa foi a nossa apresentação do alfabeto russo para os nativos da língua portuguesa. Dois detalhes importantes que a gente precisa destacar é que, como vocês perceberam, o idioma russo não tem acentuação gráfica para identificar a sílaba tônica. Esse é o primeiro detalhe importante. Então, como é que a gente consegue perceber qual que é a sílaba tônica? Através da prática. E isso é feito desde o século IX, quando o idioma foi criado. Então, precisa realmente tomar conhecimento das palavras e, à medida que a gente vai praticando, a gente vai identificando qual que é a sílaba tônica. O segundo detalhe importante que eu quero passar para vocês é o seguinte.
No idioma russo, como no nosso, existe a escrita padrão, ou de forma, como a gente fala, e existe a escrita cursiva. O meu conselho para você que está começando é que você não comece agora na escrita cursiva. Não tente agora entender a escrita cursiva, porque ela é um pouco mais complicada e o alfabeto na escrita cursiva ele se mistura ainda mais com o alfabeto latino e com letras diferentes dessas que a gente viu aqui. Então comece pela escrita padrão, essa, faça a transcrição fonética das palavras que você está aprendendo e, claro, aprenda palavras que você possa utilizar. Palavras fáceis, saudações, cumprimentos, e o seu aprendizado vai começar aí de uma forma, digamos, um pouco mais suave. Bem, meu muito obrigado pela sua atenção. Se você está chegando no canal agora, não se esqueça de inscrever. Também deixa o seu like no vídeo, isso ajuda bastante. O canal está apenas começando, mas a gente já está com um alcance muito bom e com certeza com o seu like, a sua inscrição no canal e o seu compartilhamento desse vídeo, nós vamos chegar ainda mais longe e estaremos com certeza bem mais estimulados a produzir novos conteúdos. É isso e até a próxima.